Olá, pessoal. Voltamos para a segunda parte, né? Graças a Deus, o clima agora aqui tá mais tranquilo, tá, pessoal? Nossa, pessoal, não é fácil, tá? Por isso que eu tô falando a vocês, tá? Vocês que estão me acompanhando, precisa de oração, tá, pessoal? Não é só a parte de energia, o dinheiro, tá? Mas precisa também de oração, pessoal. Então, se você tem tempo aí, poder estar meditando, orando, manda energia boa pro irmão Samuel, tal, ajuda ele lá, né? Entende? Preciso, né, pessoal? Porque eu tô aqui na frente ensinando a vocês, então o espírito não gosta de ouvir isso, tá? Porque isso aqui mexe, desperta a consciência, então ele não quer, então ele não pode tocar em mim. Mas o que é que ele vai fazer? Ele vai usar as pessoas que estão próximas de mim, são meus familiares, para conturbar a situação, para você não ouvir a mensagem, para tirar eu do equilíbrio também, tá? Então vai fazer isso, é o trabalho dele e a gente tem que estar atento, né, pessoal? Vamos lá, já fiz uma merenda aqui, vou tomar um chazinho aqui para a gente equilibrar a nossa voz. Vamos começar. Então, qual é o tema dessas que a gente aí falou aí na primeira parte, pessoal? Qual é o tema? Deixa eu ver aqui, dar uma luz aqui. O que é a purificação da alma? O que é isso, pessoal? Né? E eu coloquei uma pergunta: como podemos entrar nesse processo de limpeza da alma, né? Limpar a alma, né, pessoal? É limpeza energética. Então, quando a gente está fazendo a limpeza energética, estamos limpando aí bloqueio da nossa alma. Por quê? O que é essa purificação da alma? Que a gente viu na primeira parte. Ele diz que é um processo, né, de limpeza profunda que busca eliminar traumas, mágoas, emoções negativas e bloqueio energético acumulado ao longo da vida. Esses elementos, então, que são aí, né, os traumas, coisas, quando não tratado, pode obscurecer a essência do ser, dificultando a conexão com o propósito maior, Deus, né? E gerando desequilíbrio emocionais, físico e espirituais. Então, pessoal, tá bem definido aqui, tá? Tá bem definido o que é essa purificação da alma. Ele fala que é uma limpeza profunda que busca eliminar esses traumas e mágoa, ressentimento, emoções negativas, bloqueio energético. Por isso que é uma limpeza energética, tá? Porque isso tudo é energia, pessoal. E você precisa trabalhar isso aí, tá? Não tem uma pessoa que não tenha essas manchas na alma. Então, isso são manchas que está manchando a nossa alma para a nossa alma não ser pura, divina. A gente não transmite isso aqui. Então, há certos comportamentos de muitas pessoas estão se comportando porque estão com a alma suja, estão magoadas, estão agindo dessa forma aqui nessa. E se ficar assim, quem vai obscurecer, ele diz que obscurece a essência do ser, e você não tem uma dificuldade de se conectar com Deus, pessoal, com a espiritualidade que está dentro de você. Você não consegue sentir Deus, você não consegue ter aquela, né? Sentir aquela frequência de amor, você não consegue. Você pode até por grupo religioso participando, mas não consegue entrar na frequência, sentir a harmonia. Você não consegue por causa dessas coisas que precisa ser eliminada, né? Limpar aí. Então, é uma limpeza energética espiritual, tá? Então, a gente viu
que foi isso que significa a purificação da alma, né, pessoal? E a gente viu que a gente poder entrar no processo de limpeza energética é quando a gente começa a se voltar para a espiritual, buscar as práticas para começar a limpar essa camada energética da nossa alma, né? Que é como é quando a gente acontece qualquer coisa, sentimento, tal, essas coisas, então fica na nossa camada. E a gente precisa liberar isso aí para a gente poder seguir a nossa jornada, senão vamos ficar preso. É capaz de você, até quando deixar o corpo, ficar preso nessa realidade aqui espiritual. Você fica aqui sem o corpo. Entende, pessoal? Então, é sério a gente trabalhar essa purificação da alma, né? Aí é onde a gente parou. A gente parou assim, dissipando as emoções negativas e fortalecendo a conexão com o divino. Então, esse trabalho do perdão, da gratidão, faz com que a gente dissipe essas emoções negativas e fortaleça a conexão com o divino, com Deus, né? Aí ele fala, o benefício da purificação são amplos, abrange todo aspecto da vida, tanto no plano emocional, ela promove maior estabilidade, reduzindo sentimento como ansiedade, raiva, tristeza persistente. Então, você vê que vai trazer um benefício para o nosso ser como um todo, né, pessoal? Então, a gente, por isso que pessoas que estão trabalhando essa purificação têm um sentimento, raiva, não tem raiva, tristeza, dificilmente, né? Com a alma purificada, o indivíduo experimenta uma sensação de paz e leveza que reflete a sua atitude diante da vida. Então, por isso que as pessoas estão se comportando do jeito que estão, porque estão com esses processos aí, a alma suja, tá, pessoal? Precisa ser purificada, porque o indivíduo que experimenta, ele tem sensação de paz, de leveza, e vai refletir aqui na atitude aqui, né? A sua essência, as pessoas vão refletir isso aqui na sua. Certo, pessoal? Aí o que mais? Ele fala, no plano espiritual, a purificação facilita o acesso a um estado mais elevado de consciência. Então, facilita que você expande a consciência. Né? Cadê? Isso fortalece a conexão com dimensões superiores. Então, você entra numa faixa de dimensões superiores, onde os anjos, os mentores se encontram, e com o propósito de vida. Então, você encontra o seu propósito de vida, ajudando o indivíduo a viver de forma mais alinhada com a sua essência. Então, você vai estar alinhado com a essência divina sua. Então, você vai estar transmitindo a paz, a alegria, uma frequência boa. E é por isso que as pessoas vêm para perto de você. Você acha que as pessoas estão procurando meu vídeo aqui? É por quê? É porque eu sou bonito? É porque tem uma beleza no meu canal? É por causa disso a pessoa? Não é, pessoal. É por causa que eu estou transmitindo essa frequência. Se eu me desviar, se eu sair da frequência, as pessoas começam a sentir, não começam a sentir o que elas querem sentir, buscar a conexão, elas vão embora. Me deixa, então. Eu não sou nada, pessoal. Sem a espiritualidade, sem a conexão com Cristo, com Deus, com a minha espiritualidade, eu não sou nada. Eu só consigo ser alguma coisa com essa conexão. E muitos líderes não entenderam isso, tá? Muitos líderes que se desviou por causa disso, tá? O inimigo começou a colocar coisas e eles se desviaram da verdade. Sinto muito, tá?
Aí ele fala, outro benefício significativo é melhoria do relacionamento. Ao liberar as emoções tóxicas, o indivíduo se torna mais empático, aberto a cultivar, né, interações mais harmoniosas e construtivas. Essa transformação pessoal não apenas beneficia a si mesmo, mas também inspira, impacta positivamente aqueles ao seu redor. Então, é isso, tá? Vai melhorar o seu relacionamento, porque você vai liberar coisas tóxicas, tá? O que aconteceu no passado, tá, pessoal? Relacionamento, alguma coisa aconteceu com você, esqueça, tá? Tudo agora novo, tá? Começa a trabalhar a frequência para que Deus envie pessoas para você ter um relacionamento sadio do seu lado, tá? Até relacionamento, né? Amoroso, né? Aí ele fala, fisicamente a purificação da alma também traz benefício. Então, até fisicamente, emoções reprimidas, energia densa pode causar tensões no corpo, manifestando-se como dores ou problemas relacionados ao estresse. Ao liberar essas energias, o corpo se torna mais relaxado e equilibrado, promovendo saúde e vitalidade. Então, por isso que seu corpo cria uma força, uma imunidade, você entra no equilíbrio. Então, você vê o benefício de você purificar a alma, pessoal. Trabalhar essa purificação da sua alma. Tirar aí as coisas bagaceiras que existe dentro da gente, tá? De toda forma, na visão, se você vê coisas erradas, não veja mais. Vá se purificando, vá vendo coisas que vai edificando você, vá se limpando, vá ouvindo música que eleve você, vá tirando toda isso aí para que você se limpe a alma. Porque a gente sujou, tá, pessoal? Ao longo aí dessa caminhada aqui, a gente se suja. Porque aqui tá uma sujeira só aqui nesse mundo, tá? E tomando cuidado para não ir para lugares para não sujar a alma de novo, tá? Porque você pode, pode sujar a alma de tomando cuidado. Não, esse lugar é muito denso, não, é muito pesado. Não, tem uma influência muito negativa. Então, você tem que ir escolhendo agora. A gente que é desperto, é assim, pessoal. A gente agora não pode ir em qualquer lugar, qualquer coisa, porque a gente sente a energia densa, tá? A gente se torna mais empático, sensitivo, então começa a sentir a energia do ambiente, das pessoas. Não tem o que fazer, pessoal. A gente que é por despertar, a gente tem que tomar cuidado, tá? Aí ele fala, fazer da purificação da alma um hábito regular ajuda a manter o equilíbrio e a harmonia ao longo do tempo. Pequenas práticas diárias podem ter um grande impacto na manutenção dessa limpeza espiritual. Qual é essas práticas, pessoal? Reserve algum minuto para meditar, ou a prática da gratidão, acordar antes de dormir, é uma forma simples de manter a alma leve, né? Estudar as escrituras, se dedicar um tempo para você, para a espiritualidade, expressar o sentimento de maneira saudável, seja por meio de conversa ou da escrita, também ajuda a evitar acúmulo de emoção reprimida. Então, às vezes, muitos músicos, né, escritores, eles escreveram música, poemas, porque foram emoções reprimidas. Então, eles colocaram aquilo no papel. Então, a escrita também é importante, pessoal. Que você está sentindo escrever ali, tá? E às vezes o músico, o que faz a música, né? Compositor, o escritor, ele coloca aquelas coisas ali na emoção e traz aquilo como música. Porque aquilo libera também a emoção reprimida, tá? É uma das práticas também boa, tá, pessoal? O que mais? Ele disse criar momento para se conectar com a natureza. Então, tirar um momento para caminhar com a natureza,
né? Se conectar, olhar os passos. Outra maneira eficaz de purificar a alma. Caminhar descalço na grama, contemplar o pôr do sol. Então, ir na praia, caminhar com o pé na areia, olhar o pôr do sol. Ou simplesmente respirar o ar fresco ajuda a liberar as tensões e recarregar as energias. Então, quando você está num trabalho estressante, você tem que fazer isso. E aí faz isso, dá uma caminhada, medita, se concentra, volta. E aí começa a se concentrar, estudar as coisas. Porque isso vai começar a liberar as coisas, pessoal. Porque suja. Tanto ambiente, tanto ambiente de trabalho, ambiente. Tá, pessoal? Pode ser até na sua casa. Tá carregado aí, tem perturbação. Então, você precisa saber lidar com isso, tá? E fazer esses trabalhos, porque senão vai sujando a nossa alma. Pessoas falam palavra pra gente, ou então você ficar assistindo qualquer coisa, pessoas falando um bocado de coisas erradas. É por isso que, se você fica ouvindo um falso profeta, vai sujar a sua alma. Vai sujar a sua alma. E você pode ficar com a alma suja e atrapalhar até você se conectar com as suas. É o que está acontecendo com muitas pessoas aqui do meu canal, pessoal. Por isso que eu tinha que vir falar sobre esse tema aqui, tá? A gente ontem falou sobre a justiça espiritual, mas para a pessoa fazer a justiça, ela precisa estar conectado com Deus, com a espiritualidade dela. Mas às vezes tem pessoa que está tendo dificuldade de se conectar por causa que tem que purificar a alma. Tem bagaceira lá, tem trauma, tem energia negativa, tem um bocado de coisa dentro dela. E ela precisa trabalhar isso aí. Tá? Você pensa que eu cheguei aqui, eu já cheguei, eu sou limpo, sou santo, sou puro. Você acha que eu cheguei aqui assim, foi, pessoal? Não, foi uma luta, foi uma batalha. Chorei, tá, pessoal? Chorei muito aí, amargamente, tá? Engoli muito sapo, trabalhando a minha paciência, tá? Você pensa, você tá vendo eu agora aqui sorrindo, falando de espiritualidade. É fácil, é fácil? Você está pensando que é fácil? Olha, você vê, ainda tem perturbações aqui. Tem perturbações na mecânica. Pensa que acabou, não. A gente tem que continuar o nosso processo. Porque as pessoas veem eu aqui sorrindo aí, falando de espiritualidade, vindo a intuição, né? Aí ela diz, tranquilo, é tranquilo? Foi uma luta para eu chegar nessa frequência, tá? E é uma luta para eu manter essa frequência. É uma luta. Dia a dia, pessoal, tá? Você está pensando que é assim, é fácil, é fácil. Então venha fazer para você ver se é fácil. Aí ele fala, além disso, estar consciente das escolhas diárias, como os ambientes frequentados, as pessoas que se relacionam, também contribuem para evitar a influência negativa. Então, não tem como, tá, pessoal? A gente que é desperto, foi chamado para a espiritualidade, agora a gente tem que ter consciência de escolher ambiente, tá? Onde você vai frequentar pessoas que você vai se relacionar. Também isso vai contribuir com a influência negativa. Então, se você escolhe ambiente pesado, pessoas, tá? Aí vai sujar bastante a sua, vai sujar bastante a sua alma, tá, pessoal? Então, escolha melhor. Tome consciência agora, tá? Eu andava aí no meio porque era músico, tá? Então, não posso andar mais nesses ambientes assim, tá? Então, cercar-se de elemento que eleva a sua energia. É uma forma preventiva de manter a alma em equilíbrio. Então, eu estou evitando isso preventivamente para eu manter o meu equilíbrio,
da minha alma, porque não foi fácil eu conseguir entrar nesse equilíbrio. Então, eu vou para qualquer ambiente agora, com qualquer pessoa, eu vou beber, eu vou sair aí com qualquer mulher, eu vou fazer isso, pessoal? Não pode, tá, pessoal? Senão, o que é que vai acontecer? Eu não vou nem ter força aqui, os espíritos vai estar me abusando aqui, eu não vou ter nem força de eu falar aqui de espiritualidade para você, né? Foi essa até que eu falei para uma pessoa do meu canal aqui, eu digo, eu achar a pessoa correta, a mulher correta, como a Bíblia fala, né? A fonte segura, a fonte é onde você vai trocar energia, não é qualquer pessoa. Então, eu posso sair aí bebendo aí, acabar agora aqui o estudo aqui, eu posso chegar lá, tomar um ali e tal, tô com dinheiro ali, tomar uma com as mulheres ali, tá tudo certo, pessoal? Então, você acha que um ambiente desse vai fazer o quê? Na minha camada energética? Não vai sujar minha alma? Então, a gente tem que evitar isso aí, pessoal. Não tem para onde correr, tá? Aí ele fala, a purificação da alma é um processo contínuo e transformador, que fortalece o indivíduo em todos os seus aspectos da sua vida. Incorporá-la em nossa rotina é um passo essencial para viver com mais equilíbrio, propósito e conexão espiritual. Então, a gente tem que incorporar essa prática, esse processo de purificação, que é as práticas espirituais, meditação, estudo. Então, quando você está fazendo, você está purificando o seu campo energético espiritual, você está purificando a sua alma, está limpando. E toda vez que a gente sai, pessoal, para a rua, tá? A gente dá uma sujadinha, tá? Mas a gente vem, começa a limpar, a meditar, fazer uma limpeza, a gente volta ao nosso equilíbrio. É assim, não tem o que fazer, pessoal. A gente está no umbral, é lugar sujo. Cada ambiente aí tem uma energia aí que vai sujar a nossa alma. E não tem o que fazer, pessoal. E às vezes a gente vai ter que sair. A gente está vivendo no umbral. Você sabe que aqui é umbral, né? Eu já falei isso aqui, tem um vídeo aqui explicando aqui o que é o umbral aqui, tá aqui no meu canal. Tá aqui. Eu gravei aí. Você sabe que aqui é, né? Então tem sujeira aqui. Pode sujar a alma. Mas é isso. A gente consciente vai lá. Opa, não vai ter jeito, vou ter que enfrentar aí suja, mas depois vem e se limpa. As práticas, começa, opa, meu Deus, me limpa aí, oi. Tá? Começa, me perdoa, meu pai, tá? E aí a gente vai continuar a nossa jornada, pessoal. Não tem o que fazer. E a gente vai começar a refletir aqui a luz, o brilho dessa essência divina da nossa alma, para a gente atrair pessoas para a espiritualidade. Agora a pergunta é, pessoal, será que a Bíblia fala sobre a purificação da alma? Será, pessoal? Agora vamos ver. Vamos ver para os evangélicos ficarem atentos, tá? Então ele fala, 1 Pedro 1, 22, versículo 22 até o 25. Vamos ler aqui. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente um ao outro com um coração puro. Então, pessoal, olha aqui essa primeira parte. O que é que ele fala? Purificando as vossas almas na obediência à verdade. Então, a gente tem que estar na verdade, obedecer aquilo que é verdade. Para o amor fraternal, então, o amor, a comunhão com os irmãos, não fingido, não pode ser um amor fingido, amável ardentemente um ao outro. O que é que significa ardentemente? Aquele amor ardente que está
brotando do seu ser, um para com o outro, sinceramente para com um coração puro, sendo de novo gerados, não somente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus. Viva o que permanece para sempre. Então, é pela palavra de Deus você vai se tornando um ser incorruptível. Nossa, que palavra, né, pessoal? Você vai se tornando uma pessoa que não está se corrompendo, está se purificando, né? Ele disse, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a Eva, e toda a glória do homem como a flor da Eva. Seca a Eva e cai sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa palavra que entre vós foi evangelizada. Então, é essa palavra que foi trazida pelos apóstolos, a essência da palavra é que tem que estar com a gente, é porque ela que permanece vai limpar a nossa alma, a purificação da nossa alma. Então, por isso que temos que ler as escrituras, tá, pessoal? E tem muitas aí, tá? Às vezes, muitos espiritualistas, né? Não tá lendo mais a Bíblia. Não pode, pessoal. Se você quer ser uma pessoa espiritual, espiritualista, os apóstolos deixaram essas escritas, tá, pessoal? E foi a preço de sangue, tá? Eu vi até um vídeo aí, um cidadão mostrou assim, as mortes dos 12 apóstolos. Nossa, pessoal, foram mortes horrendas, tá, pessoal? Nem... Nossa, um foi decapitado, outro foi morto apedrejado até a morte. Nossa, pessoal, quanta crueldade. Então, para que esses apóstolos deixassem essas escrituras, para que a gente hoje pudesse estar usufruindo, pudesse estar trabalhando a limpeza da nossa alma, tá? Então, pessoal, leia, tá? Aí, o que mais? Salmo 51, versículo 7 até o 10. Purificai-me como isopo e ficarei limpo. Lavai-me e ficarei mais alvo que a neve, né? Fazer-me ouvir júbilo de alegria, para que exulte os ossos que os esmagaste. Esconde o rosto do meu pecado e apaga toda a minha iniquidade. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Nossa, pessoal, quando eu leio aqui as coisas, você vê que as músicas foram feitas aqui dos versículos, foram tiradas da palavra de Deus. Então, como ele diz que purifica-me como isopor e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Tem até uma música, né? Que é cristã. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, esse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve. Nossa, pessoal, eu lembro, chego a me arrepiar, eu lembro que tinha uma senhora que cantava essa música lá e eu acompanhando no violão a senhora, tá? Nossa, pessoal, era um poder muito grande, tá? Eu lembro, chega quando eu cantei agora a música, eu me lembro, chegou a me arrepiei aqui, ó, tá? Então, existe uma música, por quê? É isso que Deus quer fazer a gente alvo como a neve, tá? Para que faça ouvir o júbilo de alegria. Então, para que você tenha alegria e exulte os ossos que esmagaste. Então, tenha saúde no corpo, né? Esconde o rosto do meu pecado e apaga toda a minha iniquidade. Então, quando acontece isso, vai apagar toda a iniquidade.
Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Tá certo, pessoal? A gente tem que se tornar alvo mais que a neve. Você já viu a neve? A cor da neve? Então, a gente vai ser mais alvo do que aqui. Tá certo, pessoal? Aí, é a música. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Sim, pelo sangue lavado. Mais alvo que a neve serei. Então, mais alvo que a neve você vai ser. Aí, o que mais, pessoal? 1 João 1:9. Se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, é isso, tá? Deus é fiel, pessoal. Se a gente se achegar à frequência de Deus, se a gente começar a praticar, começar a ir com o coração sincero, ele vai purificar, nos perdoar e vai nos purificar de toda injustiça, porque ele quer fazer a gente alvo mais que a neve, tá? Aí, Ezequiel 36:25. Então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificado de toda a vossa imundície, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Então, olha, veja que Deus fala aqui para Ezequiel. Então espalharei água pura. Então você sabe que quando a Bíblia está falando água pura, está falando da palavra de Deus. Então, Deus vai espalhar a palavra dele sobre vocês e vocês ficarão purificados. Então, tem que falar palavra pura, aquela palavra que traz a essência da palavra de Deus. Não palavra, só letra, tá? Você tem que trazer a essência da palavra de Deus, que ela é como a água que vai limpar a nossa consciência, vai limpar nosso ser. E vai purificar de toda a vossa imundície e de todos os vossos ídolos. Então, vai tirar ídolo, você não vai adorar mais ídolo algum, você vai ser purificado. É por isso que aquele que desperta a consciência, ele sai do meio dos ídolos, tá? Ele sai do meio dos falsos profetas que tá levando a pessoa a adorar ídolo. Então, ele sai desse meio para se purificar, para Deus fazer um trabalho nele, para que ele seja mais alvo do que a neve. Tá certo, pessoal? É o nosso processo, tá, pessoal? Não resista, tá? Se você tá despertando, tá sentindo, você tem que entrar nesse processo. Existe a frequência que você vai usar aqui, enquanto você está nessa terra, tá? Em tudo, dinheiro, sexo, tal. Tem a frequência correta que a espiritualidade nos ensina para a gente usar essas coisas, sem a gente manchar a nossa alma. Não manchar a nossa alma. É o que aconteceu com muitos, aí se perderam por causa dessas energias. Energia do dinheiro, tá? Do sexo. Gente se perderam na espiritualidade. Várias energias, tá? A gente pode usar isso, pode usufruir toda dessa, mas com a sabedoria e com a frequência que a espiritualidade quer que a gente faça isso, tá? Tomar consciência disso, tá? Principalmente vocês que estão vindo para a espiritualidade, estão despertando, vocês têm que ter conhecimento e não é, a gente não pode andar agora mais em qualquer lugar, fazer qualquer coisa, porque tudo me é lícito, tudo está aqui. Mas o apóstolo Paulo fala, mas nem tudo convém. Então, a gente tem que buscar aquilo que convém para a nossa frequência evoluída, tá? Existe uma energia aí
da espiritualidade em todas as coisas que a gente vai fazer e não vai manchar a nossa alma, tá? A gente vai ter satisfação sem manchar a nossa alma, tá? O que mais? Ezequiel 37, versículo 23. E nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações. E o livrarei de todos os lugares de sua residência em que pecaram, e eu purificarei, assim eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Então, pessoal, olha o que traz Ezequiel, Deus falando. Deus vai enviar a água pura para que você não se contamine mais com os ídolos, com as abominações, as suas prevaricações. Vai livrar até o lugar da sua residência. Então, aonde você mora, Deus vai purificar esse ambiente aí, tá? Em que pecaram. Então, se tiver coisas que estavam impuras aí no seu ambiente, onde você vai purificar, e assim ele será o meu povo e eu serei o seu Deus. Então, vai consagrar a casa, vai haver uma limpeza. Quando vocês começar a ouvir, a ingerir a água pura. Você sabe qual é a água pura, né, pessoal? Eu já expliquei aqui, tá? Muitos vídeos aqui eu falando aqui o que é a água pura. Então, é a essência da palavra, tá? De Deus. Aí o que mais, pessoal? Tito 2, versículo 14. O qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e nos purificar a si um povo seu especial, zeloso de boa obra. Então, Cristo, né, se deu a si mesmo por nós para que através do sangue, né? Por isso que a música diz: sim, pelo sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Então, Cristo, através do sangue, ele remiu toda a nossa e nos purificou para ser para si um povo. Então, ele fez para um povo seu especial. Então, a gente se torna especial de Cristo porque é um povo separado, santo. E ele vai trabalhar, vai purificar para que a gente seja zeloso de boas obras. Então, para que a gente venha fazer a boa obra, fazer o bem. Tem a ver com o tema que eu falei ontem sobre a justiça, né? É espiritual, né, pessoal? Você entende? Então, tudo está interligado. Sua alma tem que estar pura. Você tem que estar em conexão para você fazer a obra, o trabalho de Deus leve, tranquilo, não seja pesado. Aí já pensou, eu digo, nossa, eu venho gravar mais aqui um vídeo, meu Deus, pro canal, parecendo um peso, tá, pessoal? Parecendo que foi uma punição que Deus deu a você, tá? Não pode ser assim, tá, pessoal? Então, quando você vai purificando, você vai sentindo mais leve. Alvo mais que a neve. Então, você vai se sentindo mais leve e você vai fazer, vai ser zeloso fazendo as boas obras, tá? Aí, o que mais, pessoal? 2 Pedro 1, versículo 9. Aqui a gente estuda, tá, pessoal? Vai ser muitos versículos aqui que eu vou ler, tá? Pessoas que não estão acostumadas, teve uma pessoa que não estava. Nossa, quantos capítulos, versículos, o irmão tá num vídeo aí? É assim, você vai se acostumar com isso, tá? Aí, 2 Pedro 1, versículo 9. Pois aquele em que não há, que não está esta coisa, então você não está praticando essa, é cego, nada vendo ao longe, havendo esquecido da purificação do seu antigo pecado. Então, aquele que não entra nessa frequência, na prática das coisas da espiritualidade, ele está cego. Então, está dormindo. Uma pessoa que não está vendo nada, está dormindo, está cego.
Então tem que despertar. Ele não vê, ele nada vê ao longe, ele não está vendo nada. E se esqueceu da purificação do antigo pecado. Esqueceu que ele tem até pecado. Entende, pessoal? Aí, o que mais, pessoal? Ele fala Hebreus 9, versículo 14. Versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servir ao Deus vivo. Então, foi para isso que Cristo se ofereceu, para que a gente se purificasse a nossa alma agora. A nossa consciência estivesse pura das obras mortas. Então, a gente estava praticando obra que estava matando a nossa alma. Tá? Estavam mortos espiritualmente. Então, o que é que Cristo fez? Cristo trouxe vida. Quando você se conecta a Cristo, trouxe vida para você servir a Deus vivo. Porque esse Deus que eu estou falando aqui, esse Deus é vivo, pessoal. Ele não é Deus morto. Quem está servindo Deus desse século, está servindo a Deus morto. E tem muita gente aí servindo ao Deus desse século, os demiurgos da vida aí, tá? As entidades aí, tem cada nome aí de entidade, cada religião tem um tipo de nome de uma entidade. Então, quando vocês estão adorando esses deuses, é morto espiritualmente. Não vai trazer vida para você. Mas você tem que servir ao Deus vivo. Então, é através da conexão com Cristo, tá? E vai purificar a sua alma. O que mais, pessoal? 1 João 1,7. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão um com o outro, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. É o que a música fala, né? Sim, pelo sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Então ele vai purificar, alvo mais que a neve. Então ele quer deixar sua alma alvo mais que a neve. Então, mas você tem que andar na luz. Como é esse, irmão Samuel? Que negócio é esse? Andar na luz. O que é isso? Eu gravei um vídeo aqui, né? Como é que a gente está andando na luz? Está aqui no meu canal, tá? O que é esse andar na luz, pessoal? É a gente se conectar com a nossa espiritualidade e começar a fazer frequências evoluídas. A compaixão, o amor começar a vibrar. Então, é isso, andar na luz. E a gente aí vai ter comunhão com Deus e com os outros irmãos, começar a amar os outros irmãos. Então, é isso que você está andando na luz. Então, quando você está andando nessa prática, nessa sinceridade, no amor, fazendo as coisas corretas, com o coração tranquilo, você está sendo purificado. A sua alma. Pessoal, é isso que a gente tem que estar atento, tá? Chegou meu neto. Na hora que eu tô gravando o vídeo. Voltou a funcionar, foi o tablet? Foi. Tá, pera aí, Bisquila, tá? Eu falo com você. É o meu neto ali, ó. Graças a Deus, pessoal. Tá vendo? Aí, vamos continuar aqui. Então, Tito, versículo 3, capítulo 3, versículo 5. Não pela obra de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, é através da conexão com o Espírito Santo, tá, pessoal? Não é por obra. É por essa conexão com o Espírito Santo que você vai ser salvo, vai ser lavado
vai ser limpo, purificado pelo Espírito Santo. Por isso que você tem que dar lugar ao Espírito de Deus, né? O Espírito de Cristo, ele vai estar batendo aí a sua porta. Deixa ele trabalhar, pessoal. Você vai chorar, você vai limpar tudo, tá? Mas é para você trabalhando ali o seu interior, para sua alma ficar limpa, pura. Você está preparado para a obra da espiritualidade. Então, precisa acontecer isso, tá? Então, isso só vai acontecer se você permite que a espiritualidade faça esse trabalho no seu ser, pessoal. Se você não permitir, tá, pessoal? Aí eu não posso fazer nada por você. Eu estou trazendo aqui o entendimento para que você tome consciência. Mas se você não quiser tomar, não vou tomar consciência, aí eu não posso fazer nada. Tá? Porque o trabalho é intrínseco, o trabalho é em você. Tá? Aí o que mais, pessoal? Hebreus 10, 22. Cheguemos, pois, com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então, água limpa, a água que é a palavra de Deus. Então, para que você seja purificado da má consciência. Então, não pode existir nada mal, pensamento mal. A gente tem que se limpar disso, pessoal. Senão, não estou. Então, a gente tem que ir se purificando. Eu sei que é difícil, tá, pessoal? Foi difícil para mim, vai ser difícil para todo mundo, tá? Principalmente você que tem trauma, tem coisas, tá, pessoal? É preciso ainda trabalhar mais, tá? Eu também tive meus problemas, minhas coisas, mas eu trabalhei com a espiritualidade, tá? Porque assim a gente vai se tornar mais leve, mais alvo, mais que a neve, tá, pessoal? Entende? Aí, o que mais, pessoal? 1 Coríntios 6, versículo 11. E os que alguns têm sido, mas a vez sido lavado, mas a vez sido santificado, mas a vez sido justificado em nome de Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, aqueles que foram lavados, santificados e justificados através do nome do nosso Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Então, o Espírito Santo de Deus. Eles vão fazer o trabalho interior no seu ser. Então, você tem que permitir esse trabalho. Não endureça o coração, tá, pessoal? Essa purificação da alma é a ceia que está acontecendo em você. Essa é a verdadeira Santa Ceia. Tá? Essa é a verdadeira Santa Ceia, porque está acontecendo a purificação da alma. Então, você chora e vai ter momento de chorar, igual uma criança, tá? Então, aconteceu isso comigo. Vai acontecer aí com algumas pessoas que vai precisar entrar nesse processo de purificação da alma, né? Que ainda mais tiver bagaceira lá, tem que ir limpando, tá, pessoal? O que mais? Efésios 5, 26. Para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Então, você entende agora o que eu falei? Porque a água pura é a palavra de Deus, pessoal? Então, a gente é santificado e purificado com a lavagem da água. Que água é essa? É a água que os pessoal pegam, é o batismo. Você tem que vir aqui para tomar um banho. É pela essa água? Não. A água é a palavra de Deus. Então, a gente tem que estudar a palavra de Deus. Tem que ouvir a palavra de Deus. Então, por isso que eu já falei aqui, pessoal, não comente. Se você comentou no seu canal, onde você comentou a palavra de Deus, leia. Está lá o versículo, ó, tá aqui em Mateus, tal, tá aqui escrito assim, ó. Você lê o que está escrito, porque
Ali tem uma vibração. Vai limpar a alma, a consciência das pessoas. Agora, não lê, pessoal. Não lê, tá? Então, até parece que criando aí uma lei para em certo lugar você não pode ler a Bíblia. Talvez até aqui nas redes sociais a gente não vai poder ler. Você entende? Você tem que aproveitar, porque a purificação do nossa alma vem pela lavagem com água. Mas que água é essa? É água que a gente toma banho aqui? Será que você tomar um banho aqui, você está lavando o corpo? Mas como a sua alma está suja. Quem lava essa água é espiritual, então. É a palavra de Deus, tá? Aí ele fala, eu bati, Mateus 3, versículo 11, eu batizo com água para arrependimento. Então, quem está falando isso? Como é o nome dele? Como é que se diz? Eu quero falar, Jeremias, não é Jeremias. Como é que se diz? João Batista, tá? João Batista, então ele está falando que ele batizava com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, é essa purificação da alma, tá? O batismo que Cristo vai fazer é essa purificação interior na sua alma. Então, João sabia, ele estava batizando ali com água, mas era só para você se arrepender mesmo, só para você tomar um arrependimento, uma atitude. Mas o verdadeiro batismo é Cristo que ia trazer, que é esse trabalho interior, essa transformação interior, essa purificação da sua alma. Então, esse é o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Por isso que ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o fogo é para purificar. Entende, pessoal? O que mais, pessoal? 2 Timóteo 2, versículo 21. Se alguém se purifica dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, utilizado para o Senhor, preparado para toda boa obra. Então, por isso que Cristo tira você de lá, desperta, purifica você, trabalha você para você ser utilizado para a obra da espiritualidade. Olha aí o que é que ele fez comigo. Me tirou de lá, do meio aí religioso, né? Trabalhou a minha essência, a minha espiritualidade, e agora eu estou aqui fazendo o trabalho da espiritualidade. É assim que funciona, pessoal. O que mais? 2 Coríntios 7, versículo 1. Ora, amado, porque temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, a gente tem que se purificar da imundície da carne, do ego, né? E do espírito. Então, e purificando o espírito, fazendo coisas espirituais elevadas, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Então, a gente vai se aperfeiçoando. Então, isso não é de uma noite para o dia, tá, pessoal? É um processo aí que você vai caminhando, tá? Às vezes você dá uma escorregada, mas epa, volta para o trabalho espiritual. O que mais, pessoal? Efésios 5, 25 e 26. Vós, marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificar com a lavagem da água pela palavra. Então, foi isso, a água pura, né? A lavagem é pela palavra de Deus. Então, Cristo
Ele diz aqui: vocês, marido, têm que amar a mulher como também Cristo amou a igreja. Então, você vê que ele faz uma comparação do homem à mulher, o casamento, né? Ele faz uma comparação com Cristo estar casado com a igreja. Que Cristo cuida da igreja, ele alimenta a igreja, ele santifica a igreja através da lavagem da palavra e ele se entregou por essa igreja. Qual a igreja? Essas igrejas que estão aí, os pastores estão dizendo que é a igreja de Cristo? Não, já existe a igreja, só existe uma, que Cristo é o que está dominando essa igreja, é o cabeça dessa igreja. Ele é o esposo dessa igreja, tá? Por isso que quando a gente vai se encontrar com o esposo, é tipo como um casamento. Então, um casamento é um compromisso de que vocês têm que se purificar, vocês têm que ali ter comunhão. Você não pode ir se deitar com outro homem, não é assim? Uma mulher que tem um marido, ela não pode, porque ela vai estar o quê? Traindo o marido. Então, a gente é a mesma coisa, não pode se envolver com coisas estranhas, ídolos estranhos, coisas práticas e espirituais estranhas. Porque a gente está sendo purificado pela lavagem da água, que é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus vai instruir a gente no aquilo, a frequência que a gente tem que fazer aqui. Existe uma frequência, tá? A espiritualidade nos ensina que existe uma frequência para tudo, o qual não vai manchar a nossa alma. Tá certo, pessoal? Será que você entendeu isso? Ou está muito profundo? Eu acho que está muito profundo. Será que vocês entenderam? Espero que vocês entendam, tá? Assista o vídeo. Não entendeu? Volte o dedo, tá? Vá, faça pergunta. Eu estou aberto aqui para pergunta, tá? E para a gente caminhar na nossa jornada, tá? É fácil, pessoal? Não é, não. Eu sei a dificuldade que você tem. Eu tenho dificuldade, tá? Todos nós temos dificuldade, mas é isso que a gente tem que fazer, tá certo? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e a espiritualidade permitir. Tchau!